A seção especializada é uma criação do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, da 9ª Região. E esta seção especializada ela foi criada inicialmente com o objetivo de unificar o entendimento sobre a matéria de execução. Então, como é que se decidiam as matérias de execução através do recurso chamado agravo de petição? Cada turma tinha os julgamentos específicos sobre determinados agravos de petição. O que nós verificamos que vinha acontecendo? Esses julgamentos eles eram conflitantes. Uma turma decidia sobre a mesma matéria de uma forma, outra decidia de outra forma e dava uma resposta ao jurisdicionado de forma ruim, porque as mesmas matérias chegavam para ser cumpridas no primeiro grau e se verificava que sobre o mesmo assunto tinham decisões diferentes. Então a origem da seção especializada foi no sentido de se preocupar em fazer decisões que dessem uma ideia ao primeiro grau, aos jurisdicionados, advogados, que o entendimento sobre aquelas determinadas matérias eram sempre idênticos, de tal forma que quando a pessoa vai fazer o recurso, sabe que sobre aquele tema já existe uma orientação traçada pela especializada naquele determinado sentido. Então, me parece, essa necessidade de a gente evitar decisões conflitantes sobre o mesmo tema em matéria de execução foi importante, no sentido de fazer com que o tribunal tenha mais credibilidade. Às vezes mudam as leis, mudam as decisões pelo Supremo Tribunal Federal, então a seção especializada vai se ajustando. Mas toda vez que o jurisdicionado percebe que o tribunal ele decide sobre o mesmo tema de forma diferente, cria uma certa insatisfação. Então a seção especializada, originariamente, teve essa preocupação de unificar o entendimento sobre a matéria de execução, julgando os agravos de petição, que são os recursos específicos de matéria de execução, e os agravos de instrumento em agravo de petição, que são aqueles recursos interpostos no primeiro grau para destrancar eventual agravo de petição que o juiz do primeiro grau não mandou seguir. Essa é, digamos assim, um pano de fundo da ideia da criação e da existência da seção especializada nesses mais de 20 anos. Né? A seção especializada já tem, digamos, uma história importante de construção dessas ideias de unificação da execução por mais de 20 anos. De fato, quando surge a seção especializada, evidentemente a gente não tinha certeza sobre se poderia dar certo ou não, né? E nós começamos a perceber o resultado disso quando os juízes passaram a dizer, do primeiro grau, passaram a dizer assim, olha, nós estamos nos orientando por aquilo que a seção especializada estabeleceu. A gente não está mais querendo bater de frente com o tribunal porque a seção especializada é o último caminho do processo de execução, né? Até porque para subir para o TST precisa ter ofensa à Constituição, que é muito difícil de fazer um recurso na fase de execução subir para o TST. Então nós fomos argumentando da necessidade de criar as orientações jurisprudenciais e que eram assim sobre temas específicos, fundamentação importante para que os juízes e os jurisdicionados entendessem qual era o sentido daquela decisão, e isso foi formando um arquivo, né, uma série de julgados que passaram a ser referência. E hoje nós temos uma quantidade imensa de orientações jurisprudenciais que passaram a ser seguidas por outros tribunais. Outros tribunais passaram a entender, algumas CLTs, por exemplo, que a gente recebe, CLTs comentadas, no final da CLT tem lá orientações jurisprudenciais da seção especializada do Tribunal do Paraná. Quer dizer, foi uma coisa que, num primeiro momento, só nós tínhamos, né? Hoje, nós temos já uma seção especializada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no TRT 4. Mas o fato é que nós temos um repositório hoje, um arquivo importantíssimo de decisões, sinalizando como o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná entende as matérias de execução. E isso sinaliza para a população que sobre determinados assuntos no tribunal não vai se discutir, vai se seguir aquele caminho. Isso tem um pressuposto de celeridade, faz com que o processo seja julgado mais rápido e tem um sentido de previsibilidade, ou seja, eu sei que chegando no tribunal essa matéria vai ser decidida desse modo. Que são os dois grandes problemas que o judiciário tem.
É a demora no julgamento e não se saber exatamente qual vai ser o resultado. Então a sessão especializada ela tem esse caminho aberto, importante, de sinalizar a todos aqueles que vão buscar a Justiça do Trabalho que há lá, na sessão especializada, aquela previsão de resultado. Evidentemente que as nossas orientações, elas não têm um caráter compulsório, né? Elas são persuasivas, elas são de convencimento. Mas a grande realidade é que se as pessoas não seguirem, né, os jurisdicionados, os juízes e os advogados não se basearem nessas orientações jurisprudenciais, quando o processo vier ao tribunal em grau de recurso, a decisão será aquela que o tribunal sinalizou, né, no sentido especificamente que está nas orientações jurisprudenciais e nas decisões reiteradas que são feitas sobre aquela matéria. Penso eu que o tribunal fez uma evolução nessa área da execução que é um tormento, porque não basta a pessoa ganhar o processo, a pessoa quer ganhar o processo e receber o que tem direito. E quando isso demora muito, a pessoa passa a descrer, não acreditar que a justiça tem eficiência. Então o papel, penso que o nosso, é fazer com que, principalmente na fase de execução, se consiga chegar ao resultado de dar a quem recebeu a condenação favorável, dar a cada um aquilo que é seu. E o papel fundamental é que não hajam recursos protelatórios. E penso que a sessão especializada eliminou essas divergências que poderiam haver entre as turmas sobre essa temática. Nós temos no tribunal hoje 31 juízes, 31 desembargadores, e a sessão especializada é composta por 13, face a maioria por 7, mas são os 13 desembargadores e desembargadoras que dão essa solução. Então, é praticamente a metade do tribunal que está ali. E, logicamente, juízes, desembargadores com muita experiência. E nesses debates vão surgindo sempre questões que são daí acumuladas através dessas decisões que orientam o primeiro grau. Nessas decisões, normalmente, se invocam decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões, às vezes, do STJ, que podem ter alguma relevância na nossa área trabalhista, e, principalmente, orientações que são buscadas e extraídas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, o nosso tribunal, ele conseguiu, me parece, com essa sessão especializada, dar um sinal para o nosso primeiro grau, para o processo em andamento, como ele vai ser resolvido, que é o que interessa, basicamente, a quem tem para receber, né? Antigamente, nós tínhamos essas dificuldades, quando ele era julgado nas diversas turmas, de haver decisões sobre o mesmo tema de forma diferente. Então, dava uma sensação ruim quando isso chegava no primeiro grau, porque se imaginava que o tribunal não distribuía a justiça como deveria ser distribuída. Hoje, a sessão especializada retirou essa possibilidade. Toda vez que chega um processo na sessão especializada, o primeiro grau já sabe, os advogados já sabem, os juízes já sabem qual será a decisão, porque isso já está indicado nas orientações jurisprudenciais, que são inúmeras, são publicadas no sistema na internet, estão no tribunal, né? O tribunal tem essas divulgações periódicas, e além dessas divulgações, tem também os debates que se fazem na doutrina, né? Então, onde os autores, quando vão escrever sobre a execução, necessariamente eles têm que passar pela sessão especializada do Tribunal do Paraná, que foi, digamos assim, muito precursora da ideia de que o processo não pode demorar, né? A ideia de que o processo tem que ser rápido. E, para isso, contribuiu muito essa certeza da previsibilidade que as decisões da sessão especializada estão dando àquele que procura a Justiça do Trabalho.